As manifestações que tomaram as ruas de todo o Brasil tiveram repercussão também em outros países. A Miriam Spritzer, que está em Nova York, nos conta sobre os protestos que aconteceram nesta segunda-feira por lá. Aqui em Nova York foram 2 manifestações, por enquanto, em apoio aos protestos que estão acontecendo no Brasil. A primeira foi no final do Festival de Cinema Brasileiro, durante o show da Preta Gil, onde 30 manifestantes se juntaram com camisetas brancas, cartazes e flores para chamar a conscientização do público que estava ali ao redor. E ontem se reuniram 300 brasileiros na praça da Union Square para apoiar o que estava acontecendo no Brasil no mesmo horário. Aqui o que a gente tem acompanhado quanto à mídia, se tem um artigo da New York Times e da BBC, que são os mais compartilhados na rede social, e também na rede social que mais se vê é brasileiros chamando os brasileiros para participar do que está acontecendo. Quanto a reação dos americanos é mais de surpresa, porque eles veem o Brasil como um país muito próspero e que está muito bem financeiramente, então eles realmente não esperavam que tivesse acontecendo essa, vamos chamar aí de revolução política. Então a gente está acompanhando nos próximos dias o que vai ser de fato a opinião do americano quanto ao que está acontecendo no Brasil. E hoje, na Alemanha, manifestantes também tomaram as ruas de Munique. Quem conta mais sobre esses protestos é a Raquel Carneiro. Hoje foi a vez da comunidade brasileira aqui em Munique, no sul da Alemanha, fazer a sua manifestação e demonstrar solidariedade ao que vem acontecendo no Brasil nos últimos dias. Mais de 300 pessoas estiveram reunidas na Marienplatz, a principal praça no centro, no coração de Munique. Lá estiveram pessoas de todas as idades, com rostos pintados e cartazes que pediam mais educação, saúde e melhoria do transporte público. Amanhã seremos notícia no principal jornal do sul da Alemanha, o Süddeutsche Zeitung, com a manchete que diz: a revolta na Copa. Brasileiros reivindicam bilhões de reais que são gastos com obras da Copa e que deixam de ser investidos, empregados em saúde, escolas, educação e no melhor transporte público. Bom mesmo é se fôssemos notícia por outro motivo. E vamos à redação de Zero Hora falar com a editora assistente de mundo, Vivian Eichler. Boa noite, Vivian, tudo bem? Boa noite, Candice. Vivian, o que mais impressiona nessa repercussão internacional é que, além de brasileiros, os estrangeiros também, muitos deles foram às ruas mostrar aí uma solidariedade, né, com as manifestações, os protestos aqui no Brasil. Exato. Os estrangeiros também se uniram a esse coro de brasileiros no exterior, que é basicamente a população que foi às ruas, né? Mas a gente percebe assim nas redes sociais, nos jornais estrangeiros, uma participação muito grande, assim, um apoio muito grande a essa ampla gama de reivindicações e de queixas e de bandeiras que os manifestantes aqui no Brasil têm. Desde domingo estão ocorrendo protestos em várias cidades. Há quem fale que de domingo até os próximos dias seriam pelo menos 50 cidades no exterior, com várias atividades, com vários protestos como esses que as correspondentes mostraram no exterior. E alguns deles assim com um porte considerável. Em Londres, domingo teve mais de 1.000 pessoas, hoje também teve uma manifestação grande, e a gente percebe assim nos jornais, por exemplo, o Guardian, que é britânico, com uma sessão grande pedindo que os brasileiros contem por que estão protestando. Tem também o Le Monde, fez a mesma coisa. Vários jornais conseguiram abrir assim deram um espaço muito grande para o que está acontecendo no Brasil e as suas respectivas manifestações no exterior de apoio. A gente tem algumas imagens, né, Vivian, dessa repercussão, e é exatamente isso que você falou, né? Alguns jornais falam que é contra o aumento, né, das passagens do transporte público, outros falam que é contra a Copa do Mundo. Dá a entender que existe uma certa confusão aí
aí da mídia estrangeira e entender de fato o porquê dessas manifestações. Na verdade, acho que nós brasileiros mesmos já temos uma certa dificuldade de entender exatamente o que está acontecendo. É um fenômeno muito novo para nós. É um fenômeno que em outros países a gente vê com mais frequência. Nesse momento a Turquia passa por um momento parecido, com manifestações que surgiram contra, que ficaram mais graves por conta da repressão policial e surgiram por um outro motivo. Lá no caso era um motivo ecológico e cresceram, tomaram uma proporção muito grande. Mas o que a gente vê assim que existe bastante ênfase dos jornais estrangeiros na Copa, alguns questionando, inclusive assim, é esse o preço que se paga pela Copa, quanto vale fazer uma Copa do Mundo? Existem campanhas já articuladas em inglês, feitas por... a gente não sabe exatamente por quem, porque elas circulam nas redes sociais, a gente não sabe muito bem a autoria delas, contra a Copa. Então esse viés, assim, é um viés de muito apelo internacional e possivelmente vai crescer. Vivian, agora você acha que o fato da Copa das Confederações estar acontecendo no Brasil neste momento e ter muitos jornalistas, a imprensa internacional inteira está aqui, são milhares de jornalistas aqui no Brasil, isso repercute de uma forma mais ampla por causa desse fator? Certamente, e estão previstas manifestações para todos os jogos da Copa das Confederações, amanhã em Fortaleza, depois amanhã em Salvador, e com certeza estão todos aqui, o Brasil está na pauta, e esse momento é um momento especial aí para prestarem atenção no que tem de errado no Brasil, e vamos ver, acho que realmente potencializem muito esse protesto sendo realizado neste momento. Tá certo, Vivian, muito obrigada pelas informações. Obrigada.